de copy e conteúdo aqui do time do Wendel Carvalho. A partir do pedido do time do Roser, eu vim trazer para vocês aqui o conceito aí de roteiro de CPL, né, única. Então, a gente faz lançamentos aqui grandes, né? Então, como vocês podem acompanhar, o Wendel é um player conhecido. Roser trabalha com a gente trabalhou com a gente em vários lançamentos, né? E esse processo de construção de CPL única foi algo que a gente começou a fazer recentemente, né? Então, a gente fez um lançamento em setembro e um lançamento em novembro. Para exemplificar para vocês, né? Então, para trazer algo mais prático, eu resolvi, né, fazer uma introdução rápida, trazendo alguns elementos aqui de como pensar, né, a escolha de fazer um CPL único, também o que é importante antes da gente chegar no CPL, né? Então, o roteiro que a gente precisa pensar em questão, roteiro estratégico, que a gente precisa pensar, ações que a gente precisa fazer para que o nosso lead chegue mais preparado para um CPL único, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa sempre é que 3 é maior que 1, né? Então, obviamente, a gente pensa, pô, eu tenho 3 dias, é melhor eu ter 3 dias de convencimento no meu lead ou 1, né? Então, se a gente ir por essa lógica, a gente sempre pensa, pô, 3 é melhor, então vou fazer 3 CPLs que eu tenho mais tempo para convencer o lead. Mas, às vezes, aquilo não é a única métrica que deve avaliar, né? Existem inúmeros elementos antes, porque um lançamento ele não acontece só na CPL. Ele acontece no pré-lançamento, ele acontece no pré-pré-lançamento, ele acontece no pós-lançamento, ele acontece na preparação do público, na distribuição de conteúdo. Então, tudo está influenciando. Então, você trocaria 3 dias de desgaste do expert por apenas um? Mas se eu olhar para esse viés, eu também posso estar propenso a fazer um CPL só. Porque, aliás, é melhor eu cansar, fazer uma CPL só, né, ter um investimento de estrutura numa CPL só, o desgaste do meu expert numa CPL só, do que fazer 3. Então, dependendo da maneira como você gasta, da maneira como você pensa, a escolha de fazer um CPL ou 3 é o que define como você vai trazer essa condução, né? Então, tem que analisar muito o contexto, né? Você gastaria 3 balas quando uma fosse suficiente? Então, pô, às vezes eu estou com um produto, né, com o meu público, um nível de consciência tão apurado que, às vezes, eu fazer 3 CPLs é pior do que eu fazer uma. Então, tem que analisar muito o contexto, né? Isso é muito importante. Então, seguindo essa mesma lógica, né? Qual roteiro é mais difícil de escrever? Agora, olhando já para a parte de copy e escrita, né? Uma minissérie ou um filme? Cara, um pode ser mais extenso do que o outro, mas a dificuldade é a mesma, porque quando você está numa CPL única, a sua precisão deve ser maior, inclusive, né? Porque você tem menos tempo para errar, você tem menos espaço para errar, então você tem que ser mais preciso. Então, a gente pegar esses contextos, né? Antes de fazer, sabe o que está fazendo. A questão de analisar o contexto do seu produto, analisar se o mercado no qual você está inserido já é um mercado mais maduro, ou seja, já existem outras pessoas elevando o nível de consciência do teu lead, né? Então, é, entrando nesse ponto, né? Existem 2 níveis de consciência. Consciência sobre o expert. Então, pô, beleza, eu conheço o fulano, mas eu não sei o que ele faz, né? Então, eu gosto do conteúdo dele, mas eu não sei qual é a profissão que ele exerce. E consciência sobre o mercado, que aí entra o ponto importante quando a gente vai analisar a escolha de fazer uma CPL única. Existem mercados, do exemplo que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer um roteiro o exato roteiro que eu desenvolvi no lançamento de setembro do 5 Liberdades. E dentro disso, uma das análises que a gente fez pela escolha do CPL único é a questão da consciência do mercado. Como a gente trabalha no mercado voltado a marketing, a fazer dinheiro online, esse nosso produto está inserido nesse mercado, é um mercado com nível de consciência muito alto, porque existem muitos players falando sobre isso. Eu não preciso mais convencer o público de que ele precisa entrar no digital. Eu preciso convencer o público de que eu sou a melhor solução para ele entrar no digital. Então, essa análise que tu faz do contexto é muito importante na hora de escolher de fazer uma CPL ou não. Independente da sua escolha, né, a gente tem que pensar nos princípios. Princípios é o que vai nos nortear para fazer qualquer ação e se adaptar a qualquer movimento que o mercado venha a fazer. Toda e qualquer ação de marketing tem apenas 2 únicos objetivos, né? Aumentar o nível de consciência
Então, elevar o nível de consciência até o ponto da pessoa desejar o meu produto, desejar participar da minha comunidade, desejar ter acesso ao meu conteúdo e inverter objeções. Então, basicamente, não importa que tipo de ação a gente está falando, se a gente está falando de lançamento, se a gente está falando de funil, se a gente está falando de campanha publicitária, no fundo, ela tem esses dois objetivos, né? Que é elevar o nível de consciência ao ponto da pessoa desejar aquele produto e quebrar objeções, né? As conversas que vão estar na cabeça do lead a partir desse desejo. Então, aí entra um ponto a respeito de princípios. Então, se o objetivo é o mesmo, né? Então, tanto quando eu estou com uma CPL única, ou com 3 CPLs, ou com 5 CPLs, o meu objetivo final é o mesmo, com que o máximo de pessoas chegue com um nível de consciência máximo na hora do pitch e que eu quebre o máximo de objeções para que ele tome a decisão de entrar. Então, não importa se é uma CPL ou 3, o objetivo é o mesmo. Aí a gente entra na questão dos princípios. Se eu tenho apenas um CPL, o aquecimento ele se torna ainda mais importante. Então, o aquecimento ele tem que ser preciso para que o lead chegue, o máximo de pessoas possíveis chegue já pré-qualificada no meu CPL, né? Para que eu possa agir com uma forma, porque ele já vai estar consciente, é aquilo que eu falei, então eu vou trazendo esses elementos, eu vou definindo coisas que eu quero que ele entenda antes de chegar na minha CPL, para quando eu desenhar a CPL, eu vou desenhar a CPL para quê? Para que ele entenda que ele deve entrar no meu produto, e a partir daquele momento, eu sou a melhor solução para ele, ele deve agir naquele momento, ele não pode deixar para depois, então o final é o mesmo. Aí, se eu tenho 2 dias a menos para convencer ele, eu preciso que o aquecimento seja ainda mais eficiente para que ele chegue mais preparado na hora do CPL. Porque até na CPL única a gente tem um ponto, que eu vou entrar mais a fundo depois, que é a gente não tem o tempo todo que a gente acha que tem, porque eu preciso fazer o pitch em um determinado tempo. E a partir dali é uma parte onde eu não escrevo tanto o roteiro. Eu conduzo mais para quebra de objeções, tirar perguntas. Então, eu desenho o meu roteiro até 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de live no máximo, né? Então a gente tem aquela impressão, beleza, é uma aula de 5 horas, 6 horas, mas o meu roteiro ele tem que ser extremamente preciso até 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo, dependendo do contexto, né? Então aí a gente entra, né, um conceito que o Roser traz bastante, a questão dos vídeos intencionais, né? Então, mas a sua intenção está correta? Como é que a gente define vídeos intencionais? Beleza, minha intenção é que a pessoa, né, veja esse vídeo aqui, beleza. Mas o conteúdo desse vídeo, ele é o correto? Ele é o que eu preciso distribuir antes do cara chegar na CPL? Então, esse é um outro ponto que tem que tomar muito cuidado. É o desenvolvimento, quais são os indicadores de consciência? O que são indicadores de consciência? Não sei se vocês já olharam o filme Inception, né? Então, quais são as ideias que eu preciso plantar na cabeça do meu lead para que quando ele chegue no CPL, ele esteja mais propenso a comprar? Um exemplo, né, do que eu vou trazer aqui. No nosso lançamento, uma das teses da narrativa é que a gente vive o melhor momento da história para enriquecer. Esse é um indicador de consciência. Se o meu lead chegar entendendo que a gente vive o melhor momento da história para enriquecer, ele vai chegar mais preparado para comprar. Eu não vou precisar fazer esse convencimento nele lá. Então, esse é um indicador de consciência. Então, se ele entender essa frase, por exemplo, ó, vivemos o melhor momento da história para enriquecer. Beleza, eu já tenho um marcador, eu já tenho um indicador de consciência ticado ali na cabeça dele. Então, na distribuição de anúncios que a gente vai fazendo ao decorrer, né, do aquecimento, eu defino de 8 a 12 indicadores de consciência, que são vídeos que vão ficar circulando com uma frequência alta para quem já está cadastrado. Porque eu quero ir ficar, né, impactando o meu lead com essas ideias, para que, mesmo que inconscientemente, ele chegue com essa ideia lá. Então, ele chegue com a ideia de que apenas com o celular é possível ele fazer dinheiro, que nós vivemos o melhor momento da história para enriquecer, né? Que é possível, o nosso público, ele pega muito a galera que tem família, enfim, né, de 35 a 45 anos. Então, trazer esses elementos de que é possível também para quem, né, não tem tempo, para quem tem outras responsabilidades. Então, são elementos que seria um trabalho que, se o lead não chegar tão preparado lá,
eu vou passar por tudo isso na CPL, mas se ele já chegar com essa ideia pré-estabelecida, tranquiliza muito, né? Deixa muito mais fácil o meu trabalho na CPL, principalmente numa CPL única, onde eu preciso ser preciso nesse sentido. Eu preciso já que eu conduza ele, eu preciso ser muito intencional, muito forte na CPL. Então, quanto mais preparado ele chegar, melhor para mim de fazer essa venda, né? Então, aqui é o que eu falei, quais são as 10 ideias que, quando plantadas na mente do lead, vão aumentar as chances dele comprar. Então, lista essas 10 ideias e tem que ser cuidadoso com isso, né? Não é a primeira ideia que vem na tua cabeça, é realmente entender quais são os elementos, quais são as 10 coisas que, se o meu lead entender, vão ajudar, vão facilitar na hora do meu pitch, né? Então, e revisar aquilo, isso é muito importante, né? E definir isso é um elemento que eu coloco na concepção do lançamento, indicadores de consciência. Esses são os indicadores de consciência desse produto, né? Desse lançamento. Então, vou transformar isso em vídeos, né? Vídeos de aquecimento que vão ser distribuídos através do tráfego na etapa de aquecimento ali. E aí a gente tem a questão do conteúdo, né? Os indicadores de consciência são o conteúdo que vai dentro desses vídeos. Daí vem o formato, né? Como que eu posso pegar esses indicadores de consciência e trazer em 2, 3 formatos diferentes? A ideia central é a mesma, mas como é que eu posso trazer em 2, 3 formatos diferentes? Como é que eu posso trazer isso para as minhas redes sociais também? Como é que eu posso ir, né, cercando o lead com todas essas ideias, uma mesma ideia, as 10 ideias centrais, né, os 10 indicadores de consciência, e a partir disso eu posso criar variações desses indicadores de consciência, mas a ideia central dos vídeos são a mesma, ou dos cards, carrosséis, enfim, vão mapeando isso para que quando o cara chegar na hora da CPL, ele está mais preparado para isso, né? Aí entra o manifesto, né? Então, que é uma das etapas aí do nosso aquecimento, onde ele é muito importante, né? Então, no sentido, eu até mudei a cor aqui do slide, porque quando os indicadores de consciência, a gente vem trazendo ideias mais sutis, vem trazendo, realmente plantando ideias, né? Então, trazendo conceitos e tudo mais, o manifesto eu preciso ser incisivo, né? Eu preciso botar o dedo na cara do lead. Então, aqui já é um momento que eu preciso que ele se mexa na cadeira, eu preciso que ele se incomode, eu preciso que ele, né, crie uma energia e queira estar no meu evento por indignação. Aqui é o ponto da indignação, né? Um dos elementos que a gente vai entrar, inclusive, no roteiro. Preciso que ele esteja indignado com a situação atual dele. Então, ele já plantei as ideias na cabeça dele, e a hora do manifesto eu preciso ser incisivo, preciso botar o dedo na cara dele, falar que a vida dele está uma bosta e que ele precisa resolver isso, né? E que eu tenho a solução para isso e ele precisa estar lá. E então, ele precisa estar incomodado. Então, o manifesto ele é muito mais direto e muito mais incisivo do que os indicadores de consciência, que são os vídeos intencionais ali, né, que são o outro elemento do aquecimento. Aqui eu vou apresentar para vocês, então, o exato roteiro. Então, esse é o roteiro que eu desenhei, escrevi, apresentei para o Wendel, que depois se transformou nos slides da live, que se transformou na Dália, que é um roteiro que ele leva para o palco. Então, foi exatamente o mesmo roteiro que eu vou apresentar para vocês, foi o que eu apresentei para o Wendel, foi um lançamento lá de setembro, que a gente teve uma conversão de 1,5 de taxa de conversão e 11.909.752 de faturamento. Tá, então agora eu vou, né, como um bom copywriter, eu vou lá pro Docs, né? Então essa parte de apresentação de slide não é muito meu forte. Eu vou lá pro Docs, onde eu vou mostrar exatamente os blocos e a construção que a gente fez, né? Então aqui é o título do Docs. Eu vou deixar o link da live também para que vocês possam daqui a pouco, né, um segundo momento de estudo, pegar essa live, assistir e acompanhar junto com o roteiro a live. Então vocês conseguem ver o que está acontecendo lá durante CPL e o que está dentro do roteiro. Então eu vou deixar esse link para vocês assistirem também. É um vídeo que já não está mais no ar, tá como não listado, mas vocês podem acessar. E vou deixar o link do próprio roteiro também, para depois vocês acessarem e tudo mais. Eu exporto ele em PDF, mando pro Thiago disponibilizar para vocês aí, certo? Então, dentro de um roteiro, a gente tem duas estruturas, tá? Então, aí eu volto àquela questão dos princípios, a importância dos princípios, né? Então, a estrutura macro, para mim, é os princípios, é onde a gente tem o desenho, né, mais longe, assim, do roteiro. Da estrutura micro, é onde a gente entra, né, qual elemento eu vou colocar dentro dessa estrutura macro para que eu gere aquilo que eu quero gerar. Então, eu vou explicar para vocês como funciona isso mais para frente. Mas dentro da estrutura macro, eu divido em 4 atos, normalmente.
né, o ato 1. Então, se vocês olharem, não existe o segredo, né? A gente tem a lógica dos 3 CPLs, eu preciso encaixar essa mesma lógica dentro de um CPL só. Daí, por isso que eu volto a reforçar a importância do aquecimento bem feito para que ele chegue mais preparado, para que eu seja mais direto na hora do CPL 1 e consiga fazer essa transição, né? Fazer aquelas pessoas, por exemplo, vai chegar pessoas já compradas, né? Com nível de consciência, um nível 5 ali. Estão prontos para comprar, só estão esperando uma boa oferta ou só estão esperando abrir o carrinho. Vai chegar gente com nível 2, vai chegar gente com nível 1. Então, durante as 3 CPLs, por exemplo, eu tenho tempo para fazer toda essa condução para que todo mundo chegue na hora do pitch com o mesmo nível de consciência, né? O máximo de pessoas possível. A gente não consegue fazer com que todo mundo chegue lá, mas o máximo de pessoas possíveis chegar com o mesmo nível de consciência. Durante a CPL 1, eu tenho um tempo menor para fazer esse mesmo movimento. Então, o destino é o mesmo. Eu preciso só ser mais preciso porque eu não posso errar. Eu preciso ser mais, né, preciso ali na hora da condução. Aí, a lógica do ato 1, eu tenho esses elementos que eu preciso despertar no ato 1, que é a indignação, consciência. Então, eu preciso que é meio que uma condução, uma continuação do que eu fiz no manifesto, né? Então, o manifesto traz essa indignação. A pessoa vai chegar com com essa indignação já na live, né? É o ideal que ela chegue. Então, às vezes eu coloco ali, por exemplo, no começo da live, um trecho do manifesto ou preparo um vídeo com a mesma ideia ali e eu já começo a fazer uma transição para o desejo, né? Então, eu tenho indignação sobre o meu estado atual, eu tenho indignação sobre o momento que eu estou vivendo e eu começo a criar essa consciência sobre o próximo passo, né? Então, criar o desejo, a ambição nele e mostrar que existe uma oportunidade, que eu vou apresentar uma oportunidade durante esse CPL, né? Então, eu preciso fazer com que ele já fique disperso, ele entenda que o momento que ele está vivendo é ruim, mas eu não posso ser muito incisivo a partir de agora, eu começo a fazer essa transição, porque se eu ficar só batendo, falando que a vida dele está uma bosta, que ele é um bosta, não sei o quê, cara, ele vai se perder, vai se desconectar, e não é esse o intuito, né? Então, eu preciso mostrar isso e, ao mesmo tempo, já mostrando o outro lado da moeda, já mostrando essa questão do desejo, né, a ambição ali e a oportunidade que eu vou apresentar para ele ainda naquela live. A gente entra para o ato 2, que eu continuo um desejo e ambição, e eu começo a trazer plausibilidade, né, onde eu começo a mostrar os caminhos para ele, começo a mostrar as possibilidades mais tangíveis, né? Então, não é só aquela questão de desejo, no primeiro momento eu fiz ele imaginar a casa dos sonhos dele, eu fiz ele imaginar tudo que ele vai conquistar quando ele tiver com o bolso cheio de dinheiro, e tudo mais, e agora eu começo a tangibilizar isso. Ah, como eu vou conseguir fazer isso, né? Então, eu começo já a trazer essa tangibilização, começo a trazer exemplos, já começo a entrar daqui a pouco com um estudo de caso, né, que conecte com... O primeiro estudo de caso que a gente utiliza normalmente é algo que abrange a maioria do nosso público-alvo, né? Então, a gente já sabe mais ou menos qual é o público que a gente atrai. Então, o primeiro estudo de caso que a gente seleciona normalmente é algo que está conectado a essa realidade, né? Daí entra no ato 3, que é basicamente produto, conhecimento, habilidade, reforço, né, que são os entregáveis e quebra de objeções. Então, o ato 3, basicamente, é o momento do pitch. Então, eu separo ele, mas é o momento onde eu já começo a apresentar a oferta propriamente dita. Então, o ato 2 é onde eu preparo isso, mostro os caminhos, né? Então, digamos, olhando para um nível de consciência, né, uma escala de nível de consciência, onde o cara está ali no nível 3 e 4, é no ato 2, no ato 3 eu preciso já mostrar a oferta, né? Então eu preciso mostrar tipo que a minha opção é a melhor. Então eu começo a trabalhar já nesse ato 3 no pitch. A gente tem o ato 4, que é o reforço da oferta, perguntas e respostas, reforço de provas e quebra de objeções. O ato 4 é pós-pitch. Aí que eu digo que o roteiro de CPL única, ele é mais delicado do que a gente pensa, justamente por isso, porque a gente precisa ter essa precisão, a gente não tem todo aquele tempo que a gente acha que tem, a gente não tem as 5 horas da live, né? Então, a gente tem 2 horas e meia, então é a metade, então a gente precisa fazer o nosso roteiro, todo aquele roteiro que a gente precisa, que se encaixaria em dois CPLs e meio, digamos assim, a gente precisa encaixar em meio CPL. Eu volto a reforçar, aquecimento bem feito, um tiro só, bem dado, a gente consegue ter uma conversão igual, né, ou até maior do que um lançamento de 3 CPLs, mas precisa ter essa construção muito bem feita. Então,
Aqui o resumo dos 4 atos, e é o que eu falei. Então, o nosso roteiro, propriamente dito, ele vai até o ato 3. O ato 4 é as perguntas que a gente separa para quebra de objeção, daqui a pouco um novo depoimento que entra, quebra de objeções específicas, a gente vai levantando a bola para o expert e quebrando essas objeções, então a gente fica algum tempo ali só nessas perguntas e respostas quebrando objeções, né? Esse é um caminho que a gente faz, vocês vão poder assistir a CPL ali e notar exatamente esse momento. A partir do pitch, a gente começa nesse bate-bola ali, eu, às vezes o Roser, por exemplo, fazendo perguntas para o Wendel e o Wendel respondendo, né? Então, bora para o roteiro. Vou abrir aqui o roteiro, né, no Docs, para que a gente possa analisar. Aqui está a CPL, vocês podem ver, são 5 horas de live, então vocês vão ter acesso para poder assistir depois. E aqui a gente tem o roteiro propriamente dito, tá? Então eu vou exportar depois em PDF esse documento e vocês conseguem acessar, né, acompanhar o roteiro e também o link da live vai estar no mesmo documento. Aqui, por exemplo, a gente tem um elemento para cenário e tudo mais, é algo que é importante também na construção do roteiro, né? Mas nesse aqui a gente foi muito mais enxuto, a gente foi telão de LED, enfim, apoio visual bem mais simples, né? O lançamento que a gente vai fazer agora em março, a gente vai ter uma construção maior de roteiro, cenografia e tudo mais, é uma parada diferente, mas, enfim, são formas diferentes de fazer, né? Mas é importante que tudo que está no lançamento, ele faz parte do roteiro. Então, é uma sacada também que tem que estar atento, né? Então, a roupa que o especialista está lá na hora, né? A parte visual, os elementos que eu estou trazendo, tudo comunica. Então, a gente acaba percebendo muita coisa, né? Que muitas vezes não está na nossa consciência. Então, tudo favorece, tudo trabalha. Olhando aqui, então, do roteiro propriamente dito, vocês podem ver aqui na estrutura de tópicos, na esquerda, ela está dividido exatamente em 4 atos, né? Então, que é exatamente os atos que eu apresentei para vocês ali na apresentação. E aqui, a gente vai entrando daí na estrutura micro. Aqui tem um desafio, tá? Quando eu entrei na empresa, por incrível que pareça, o roteiro era feito basicamente, era o nome da aula e o Wendel desenrolava, né? Então, não tinha essa questão de o copywriter preparar o roteiro para o Wendel fazer e tal. Era mais uma troca de ideia entre o estrategista e o Wendel desenrolava. Bom, isso tem seus pontos fortes e pontos fracos, né? O Wendel é um monstro no palco, então ele é uma pessoa de uma presença muito forte e tem uma comunicação, uma oratória excelente. Então, é um especialista muito bom de trabalhar, mas, por outro lado, ele acaba, por essa capacidade de improvisação, eu não posso deixar de perder a linha de copy, né? Então, a estrutura persuasiva que eu preciso para aquele lançamento. Então, se eu deixo... O Wendel é um grande professor, é um grande palestrante. Se eu deixar ele solto lá em cima, ele vai acabar, né, com certeza, tendo um bom resultado e tudo mais, tendo um bom desempenho, mas talvez eu vou deixar escapar alguns elementos de persuasão que são importantes. Como é que eu resolvo isso, né, num lançamento ao vivo? Pô, preciso que o Wendel siga a estrutura de copy e, ao mesmo tempo, eu não posso amarrar ele, né, amarrar a criatividade dele, amarrar a desenvoltura dele no palco. Isso eu estou trazendo o meu exemplo, mas isso serve para qualquer especialista, né? Então, entender como funciona cada especialista é muito importante na hora de escrever o roteiro, porque o teu roteiro não é o que está escrito aqui. O teu roteiro é o resultado final lá. Então, se o resultado final não foi de acordo com o roteiro que tu escreveu, não é culpa do especialista, é culpa de quem escreveu o roteiro. Se tu é o próprio especialista, né, você tem que levar em consideração isso na hora de, por exemplo, vou me inspirar no roteiro de alguém, vou me inspirar em tal coisa. Cara, analisa o teu contexto, analisa a tua personalidade, analisa tuas características para que tu não crie uma armadilha para ti mesmo. Então, tu precisa ter essa consciência de quem vai, né, externar aquele roteiro. Então, e para os copywriters que estão aqui, estrategistas, é importante vocês pensarem nisso também. O trabalho de vocês, o que sai da boca do especialista, a performance dele no palco, a performance dele na hora do CPL, é sua responsabilidade também, né? Então, porque o teu trabalho não termina quando o roteiro está pronto. O teu trabalho termina quando o lançamento acaba, quando o carrinho fecha. Então, a performance especialista também é responsabilidade sua, né? Então, pode até não ser, né? Se for lá olhar na descrição de um cargo de copywriter, né? Não vai ter lá, tipo, dirigir especialista na hora de um CPL. Beleza, não é a sua responsabilidade.
Mas se tu está prestando serviço ou se tu é um copywriter, está trabalhando para especialista, eu acredito que a tua matéria-prima da tua carreira é o teu portfólio. Então, ninguém quer saber se tu fez um roteiro bom se o resultado foi ruim. Ninguém quer saber se tu fez um roteiro bom se a CPL, a performance do expert foi ruim, né? Então, o teu resultado final é o resultado final do lançamento. Então, isso é importante. Eu estou batendo nessa tecla porque é importante trazer isso e adaptar, porque muitas vezes tu vai cair numa barreira que não tem nos cursos de copy, vai cair numa barreira que não tem nos livros de copy, que é a relação humana com o especialista do outro lado, né? Então, a característica dele, um trauma dele, daqui a pouco ele não gosta que filme ele do lado direito. Ah, mas daí tu imaginou que teu roteiro ia ficar lindo, que com a câmera pegando do lado direito para pegar não sei o quê. Tu tem que se adaptar, né? Então, o especialista não gosta de fazer CPL em pé. Ou tu, né, argumenta ao ponto de convencer ele a fazer, ou tu adapta o teu roteiro para que ele faça o CPL sentado e tenha o mesmo resultado final. Então, são coisas que no dia a dia a gente enfrenta, né? No dia a dia a gente tem que resolver. Então, e o teu roteiro final, o resultado final, ele depende dessa esse jogo de cintura, dessa conexão, né? Então, tu tem que, falando de um viés de copy, né? Tu tem que ser copywriter uma, duas, três vezes. Não é só copywriter na hora de escrever o roteiro. Tu é copywriter na hora de vender tua ideia. Tu é copywriter na hora de vender como o especialista deve se portar no palco. Então, todos esses elementos têm que ser levados em consideração na hora de trabalhar o teu roteiro, tá? Então, dadas as devidas considerações, aí vamos entrar no roteiro micro, né? Então, que são os blocos. Por que eu trouxe isso? Porque a maneira que eu trouxe para trazer um roteiro para o Wendel foi dividir em blocos. Então, eu pego um bloco, eu tenho o ato 1, 2, 3, 4. E dentro de cada ato, eu tenho os blocos. Dentro desses blocos, eu tenho o quê? O objetivo daquele bloco, qual é o sentimento que eu quero despertar, alguns tópicos. Eu trago, às vezes, também algumas instruções. Aqui, depois, eu tenho um roteiro técnico para isso, tá? Que a partir daqui, eu desenvolvo um roteiro que tem um lado que é a copy, né? O bloco que vai ser dito. E quando aquele bloco estiver acontecendo, o que vai aparecer no telão, se eu tiver telão, enfim, o que vai aparecer na cenografia. Então, eu faço um roteiro técnico também. Aqui é só mais para guiar. Daí, aqui dentro, é o bloco 1, promessa de transformação do evento. E daí eu coloco sempre o tempo também, né? Esse título aqui é muito importante ele ter as informações necessárias. A escolha desse título é importante para que o especialista entenda por quê. E todo esse roteiro aqui, ele é apresentado, ele é explicado, ele é debatido junto com o especialista, ele é refinado junto com o especialista, e a partir disso, né, depois da finalização, a gente tem mais uma ou duas revisões sobre aquilo, aquele material fica com o Wendel estudar, e depois daquilo lá a gente transforma todo aquele bloco em uma dália, que é um documento de uma folha que o Wendel leva para o palco para ele conduzir, né? Então, que ele consegue ir se guiando. Então, ele estuda esse roteiro todo aqui, então esse roteiro vai para ele, fica na mão dele, ele dá uma lida, né? Então, a gente faz exatamente uma reunião como a gente está fazendo aqui agora, apresento para ele, explico qual é a ideia que eu quero despertar e tal. É um material de estudo realmente. Daí ele vai dizer, não gostei disso aqui, eu acho que a gente poderia incrementar, né? Então, quando o especialista entende o que está fazendo também, ele vai trazer ideias, tem que estar aberto a isso, né? Então, elementos que tu vai incrementando no teu roteiro para que aquele roteiro fique mais confortável para o expert fazer. E quanto mais confortável para o expert fazer, melhor vai ser o resultado final. E daí aqui dentro tem uma descrição, às vezes eu coloco, né? Então, eu já tem blocos que eu escrevo mais, tem blocos que eu escrevo menos, porque às vezes tem algumas ideias ali, então eu vou escrevendo, vou desenrolando e às vezes normalmente o roteiro é muito maior do que está aqui, tá? Então depois da conversa com o especialista a gente vai tirando algumas coisas para que ele fique mais enxuto, porque na hora de estudar eu não posso deixar milhões de coisas em cada bloco, porque ele não vai conseguir entender aquilo. Eu preciso deixar a mensagem essencial, tá? Aqui um ponto importante, né? Elementos de curiosidade, e esses elementos de curiosidade, eles podem... Aqui a gente trouxe, por exemplo, por isso que eu digo o roteiro ele deve ser pensado não somente no que está escrito, né? Então, tudo é metanarrativa, tudo está comunicando para a cabeça do lead. Só que nesse ponto, por exemplo, a gente deixou a foto do vô do Wendel, o vô Benedito, no palco. É uma fotinha, um porta-retrato.
A gente poderia colocar só no telão, mas, pô, quão mais tangível, quão mais conecta deixar um porta-retrato ali em cima da mesa, quão curiosidade mais vai gerar, né? E um copo com um cubo de gelo que a gente deixou também, que são elementos que a gente abriu quando chegou. Ah, depois você vai entender por que a foto do meu avô Benedito está aqui, por que esse copo com um cubo de gelo está aqui. Enfim, promessas de aprendizagem, são formas também de abrir loopings, né, para que a gente possa trabalhar a retenção. Né? Daí a gente faz a promessa do que a pessoa vai aprender lá. 6 formas práticas de fazer 28K de lucro por mês nos próximos meses, 9 fontes de renda usando seu celular. Algumas delas você não precisa aparecer, então aqui já quebra uma objeção. As 3 falácias do mercado digital e a ilusão de barreira de entrada do mercado digital. Então, ele abre essas promessas, então isso aqui vai estar lá na Dália também, né? Então, aqui algumas promessas, elementos de curiosidade, então tudo bem pequenininho para que ele possa ir acompanhando ali na Dália, né? Em cima do palco. Daí a gente entra no terceiro bloco, dentro do ato 1, lembrando o que é o ato 1, né? Indignação, consciência, desejo, ambição, oportunidade. Eu trouxe alguns elementos já de ambição, de curiosidade, e agora eu trago um elemento aqui onde a gente vai bater na dor, né? Então, que é a parte da indignação também. Então, isso aqui também a gente volta, só que aqui de uma maneira mais sutil, de uma forma empática, né? Conscientizar através da dor com que idade seus pais deixaram de sonhar. E aqui é uma forma de criar um engajamento também, né? Então, coloca aqui no chat que idade você tem. Agora me responde. Quando seus pais e avós tinham a idade que você tem hoje, eles já tinham descoberto que nunca visitariam a Disney? É uma parada que mexe, né? Então, a gente cresce acreditando que tudo é possível, que a gente tem tempo para conseguir as coisas. E aqui o que a gente quer fazer? Mostrar que, nesse caso, né, nesse nosso produto, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda a necessidade de que ela não tem tempo, ela precisa agora criar novas fontes de renda, ela precisa agora, né, realizar os sonhos que ela quer. Se ela não começar agora, ela nunca vai conseguir, né? Então, trazer, porque muitas vezes são coisas que estão no subconsciente da pessoa e a gente não consegue, e ela não consegue trazer isso para a consciência. Então, quando a gente traz elementos assim, pô, tu já imaginou que com que tu trabalha hoje, tu faz hoje, tu nunca vai visitar Disney, ou talvez tu nunca vai conhecer o Rio de Janeiro, ou talvez tu nunca vai fazer tal coisa. Então a gente começa a trazer esses elementos, ou talvez tu nunca vai conseguir. Todo Natal tu vai ter que dar uma desculpa diferente para o seu filho porque você não vai conseguir dar o presente que ele quer. Então a gente começa a conectar, né? E é uma forma de conscientizar, porque às vezes a pessoa está ali no dia a dia, está numa água morna, que a gente chama, em banho-maria, e ela não está entendendo a gravidade que ela não está agindo, ela não está conquistando a liberdade financeira que ela deseja, né? E é isso que a gente quer trazer. Daí no bloco 4, normalmente nesse primeiro bloco eu entro eu trabalho muito os lançamentos, eu desenvolvo uma tese para o lançamento, né? Eu não só chego vou criar esse nome, vou criar essa big idea, eu sempre trago uma tese, o porquê que eu estou criando aquilo, aonde que eu fui, quais as fontes que eu visitei, qual foi a leitura de mundo que eu fiz para chegar nesse momento. E dentro desse lançamento da Chave da Liberdade, a gente chegou à conclusão que a gente viveu o melhor momento da história para enriquecer e que muitas pessoas estão pegando esse momento e jogando fora, né? Então, vou dar uma lida aqui. Perguntar se ele já se deu conta da sorte que tem de ter nascido no melhor momento da história para enriquecer. Vivemos o melhor momento da história. Nunca antes na história foi tão possível construir um negócio do zero ou alavancar um negócio já existente quanto é hoje. O celular deu poder para a pessoa comum. A chave da liberdade está na nossa mão, mas existe algo que ninguém te questiona. Por quê? Mesmo com tantos recursos e acesso e conhecimento, existem tantas e tantas pessoas que simplesmente não conseguem aproveitar esse momento. É exatamente isso que eu vou te ensinar nessa aula, eu vou te falar sobre as 3 falácias do mercado digital. Enfim, daí eu começo a mostrar o porquê que vivemos o melhor momento da história para enriquecer, né? Eu começo beleza, trouxe um conceito, trouxe uma tese, o que comprova essa minha tese? Daí eu começo a trazer notícias que comprovam isso, né? Então, novos milionários e tudo mais. A gente tem a parte de marketing também, as pessoas investindo. Então, tem toda essa movimentação. Tem mais notícias aqui, são só alguns exemplos, mas a gente vai trazendo isso. E nesse lançamento, a gente jogou no telão tudo isso, né? Então, para dar, além de passar
individualmente sobre cada notícia, a gente dá... Eu gosto muito de trazer esses elementos, e vocês vão ver que eu trago isso em outro momento também, de volume, né? Então, mostrar que não é uma notícia falando sobre isso. É mostrar que existem várias notícias falando sobre isso, existem várias coisas que elas se conectam, né? Então, pô, o número... Tem uma notícia que diz, o número de mães, né, empreendendo na internet aumentou. Então, não é uma coisa óbvia que comprove a tese, mas é algo que com sutileza conecta com o meu público e também comprova a tese. Então, a gente buscar sempre trazer, né, corroborar coisas que corroboram com com a nossa tese que está ali. E é importante ter uma tese para mostrar que o que tu está trazendo não é simplesmente uma historinha para vender. E, pô, tu fez uma leitura, né, tu perdeu tempo lendo o mercado, tu olhou as notícias, tu entendeu o que está acontecendo, né? É uma análise de fenômeno sociocultural que está acontecendo. Ó, beleza, está todo mundo vindo para o digital, todo mundo sabe a importância do digital, mas existem muitas pessoas perdidas ainda, muitos players conectam, comunicam, né, para o jovem lá que já sabe mexer no celular, mas e a senhora que tem 2 filhos e não sabe mexer no celular ainda? Como é que eu comunico com ela? Né? Que até a parte de mecânica da internet é difícil para ela. Né? Então, existem, cara, existem sutilezas que muitas vezes a gente deixa passar, porque não, simplesmente porque escreveu o roteiro rápido, porque não revisou, porque não pensou sobre aquilo, né? Então, ter essa atenção plena sobre esses detalhes, sobre esses elementos, coisas do dia a dia da pessoa sempre são importantes para que a gente consiga dar mais força para nossa mensagem. Aqui, no bloco 5 eu pego o gancho, então aí que eu digo sobre a importância da gente ser muito preciso e o aquecimento ser muito eficiente no CPL único, né? A gente está com 20 minutos de live, em média. 20 a 30 minutos, porque tem uma variação, né? Então, eu já apresento prova social. Então, por quê? Porque isso conecta com o bloco anterior, conecta com a minha tese. Então, eu insiro o meu produto nessa leitura sociocultural que eu fiz, né? Então, existe um fenômeno que está acontecendo, que as pessoas estão ganhando dinheiro na internet, estão fazendo dinheiro na internet, estão construindo novas fontes de renda, estão conseguindo trabalhar de casa, e, pô, e os meus alunos são desse movimento, né? Então, meu produto está dentro desse movimento, né? Eu sou um dos canais desse movimento. Então, aqui eu já trago um mosaico com depoimento de alunos, eu não entro na parte, digamos, mínima do depoimento. Eu não estou falando de um depoimento específico de um aluno, eu estou mostrando que, pô, eu ajudei muitos alunos a fazerem, né, tantos milhões, né, somados ali. A gente botou um número somado, mais de 71 milhões gerados por alunos de 5 liberdades. A gente coloca lá um mosaico com vários depoimentos no telão. Então, a gente é um telão, nesse lançamento é um telão com... São 3 telões, né? E a gente preenche todo. Então, dá aquela sensação a câmera vai, afasta, dá aquela sensação de grandeza, né? Então, pô, muitos depoimentos, o Wendel ali no meio, né? Não é sobre mim, é sobre essas pessoas aqui, sobre essas pessoas comuns. Existe esse movimento sociocultural que está acontecendo e o meu produto faz parte desse movimento. Eu sou um dos líderes desse movimento que vem acontecendo. Aqui eu volto a abrir o looping, beleza. Tem esse movimento, está acontecendo, tem muita gente fazendo dinheiro online, mas por que também existem muitas pessoas que não estão fazendo dinheiro online? Então já abro esse looping, porque isso é uma objeção que vai criar. A partir do momento que eu trago todas essas provas, trago essas notícias, a primeira coisa que ela vai pensar, beleza, mas tem muita gente que não faz dinheiro também. E aí? Então eu já pego essa conversa aqui, vai estar na mente do meu lead e já abro esse looping, né? Então, beleza. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Eu sei que você deve estar pensando sobre isso, eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Daí entra a parte da história, né? Objetivo, né? Bloco 7, exemplificar através de uma história a importância de aproveitar a sorte de ter nascido nos tempos atuais e assim gerar conexão. E que eu faço, né? Eu acho que um elemento que eu identifiquei em comum entre quem vai estar assistindo o público, entre a gente, a nossa geração, enfim, de um modo geral, é o quanto a geração dos nossos pais, avós, enfim, eram gerações muito mais trabalhadoras de um modo geral. Existe esse senso comum, né, que pessoas que davam duro, que batalhavam mais, e eu trago esse elemento.
Então, eu trago esse elemento para conectar com as pessoas. E busco na história do Wendel um elemento que conecte com isso, né? Então, eu já tinha pescado em algum momento, né? Então, eu já tinha anotado essa ideia, né? Sobre a história do vô Benedito, que ele ia na chácara do vô comer seriguela e tal, e que o vô era uma pessoa muito trabalhadora, né? Que trabalhava de sol a sol, mas que nunca conseguiu conquistar nada na vida, nunca conseguiu prosperar. Pô, quando eu falo isso, a chance de 99,99 das pessoas identificar alguém na família com a mesma situação é muito grande. Porque todo mundo já tem uma situação, alguém que na família que trabalhou muito, alguém que normalmente é uma pessoa próxima, um vô, um familiar, uma pessoa que existe uma admiração por aquela pessoa ser combativa, ser uma pessoa que trabalhadora, uma pessoa que, né, que não tem medo do trabalho, que vai atrás, mas que nunca conseguiu ser reconhecida através desse trabalho. E isso é uma forma de eu trazer para o lead, mostrar para ele o quão fraco ou quão desatento ele está de estar vivendo o melhor momento da história e não estar aproveitando, né? Então, tá pegando esse melhor momento da história. Então, inclusive, em alguns momentos a gente fala, em anúncios, a gente fala, pô, tu tá com uma ferramenta fantástica na mão, então tu tem a liberdade, né, de fazer dinheiro aí a partir da sua casa, a partir do seu celular, e você tá decidindo gastar tempo assistindo dancinha no TikTok. Então, são elementos da identidade do nosso comunicador, né? Então, o Wendel tem essa questão do de atacar muito a galera que joga videogame. Então, a gente utiliza esses elementos, né, da comunicação dele também para trazer na live e trazer essa questão do melhor momento da história para enriquecer e o quanto as pessoas não estão aproveitando, né? Então, e essa conexão, a história do avô, ele vai lá e pega o um porta-retrato, então tem a tangibilização, tem a pessoa ali, né? Então tem essa conexão. Ele está contando uma história realmente, e essa história está conectada, né? Ela está exemplificando a tese que a gente trouxe, né? A tese que trouxemos ali no lançamento. Depois disso, a gente entra num conteúdo em si, já criando consciência, né, sobre a nossa solução. Então, a gente traz aqui uma espécie de inimigo comum, as 3 falácias do mercado digital. Então, a gente ataca algumas ideias do mercado digital, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso produto Cinco Liberdades, ele tem mais de 90 mentores. Isso que é o nosso ponto forte, ao mesmo tempo é o nosso ponto fraco. Ele é um produto que ele tem muita coisa, então isso é bom. Então a pessoa tem várias soluções, mas tem muitas pessoas que dizem: "Ah, beleza, não sei para onde começar, tô confuso, será que esse produto é para mim?" Então, como é que eu pego e olho essa característica do meu produto e olho ela através do viés positivo, né? Então eu começo já a trabalhar sem falar do meu produto, eu estou trabalhando no meu produto, né? Porque eu estou olhando para as outras soluções como soluções que são, né, contrárias à minha, e eu estou olhando a minha sobre uma perspectiva positiva e as outras sobre uma perspectiva negativa. Então, a falácia da solução única, né? Então, todas as pessoas que vendem a solução mágica, todas, sem exceção, já fizeram dezenas de treinamentos, participaram de masterminds, onde aprenderam diversas estratégias diferentes para fazer uma pizza. Você precisa de uma receita para se tornar um pizzaiolo. Você precisa entender várias formas de fazer pizza. Basicamente, o que a gente está atacando, né? Pessoas que participam de mastermind, pessoas que fazem outros treinamentos, pessoas que fazem outras coisas, e elas vendem a solução única. Mas espera aí, você está vendendo a solução única, mas tu consome 32 soluções? Então, o que a gente traz? A gente traz essa característica do nosso produto. A gente tem mais de 90 formas de fazer dinheiro online e eu vou olhar essa característica do meu produto de um viés positivo, né? Eu vou olhar essa característica através do meu ponto forte, não trazer isso como um ponto negativo, né? Então, essa é a questão. Então, por exemplo, o Cinco Liberdades é o produto e conecta muito com o nosso público, né? Porque o nosso público muitas vezes ele é aquela pessoa que ela só tem aquele dinheiro no limite de cartão, ela tem o filho para criar, ela não pode errar. E os Cinco Liberdades, então, e já existe, como é um mercado com nível de consciência alto, todo mundo sabe que precisa ir para o digital. Beleza. Só que ela não pode errar. Então, muitas vezes, esse não poder errar faz ela procrastinar a decisão dela. Só que se eu mostro para ela que o Cinco Liberdades é a prova de erro, por quê? Se ela entrou com a ideia de fazer hambúrguer para vender em casa e ela entra no Cinco Liberdades e entende que não é essa a solução, que ela se achou como designer, ela vai ter uma solução para fazer design lá dentro também. Daí, se ela entrou para fazer design, mas ela
mas ela entende que, sei lá, ela não é boa esteticamente, ela não tem bom gosto estético. Ela, vou me tornar gestor de tráfego, eu tenho treinamento lá dentro também. Então, eu mostro para ela que, para a pessoa comum, a pessoa que não pode errar, o 5 verdades é a melhor solução. E é simplesmente, eu estou olhando o meu produto, eu tenho as características dele, não existe positivo ou negativo, é um produto, essas são as características. A gente tem 90 mentores. Como é que eu vou olhar essas características através de uma, na perspectiva positiva? Como é que eu posso pegar isso aqui e mostrar para ela que isso é bom? E eu não estou falando do meu produto aqui, né? Então eu estou falando do inimigo comum. Mas ao mesmo tempo que eu boto luz sobre esses pontos aí que são contra o meu produto, ao mesmo tempo, né, eu estou dando palco para o meu produto, mostrando que ele é um contraponto a essas situações ruins que eu estou apontando. Falácia da solução única, falácia da trava pelo excesso de conteúdo. Daí aqui vem um outro ponto, né? Então, isso aqui seria algo, pô, excesso de conteúdo trava. Então, é algo que já é comum no mercado, já é uma dor comum a todo mundo que participa, né, começa a entrar no mercado digital, né? É uma dor comum. Então, as pessoas acabam tendo essa overdose de conteúdo, acabam sem saber o que fazer. E daí olham para o Cinco Liberdades, pô, tem 99 opções. Como é que eu vou, né, estudar? Será que isso é para mim? Então eu não vou conseguir, porque eu já estou cheio de conteúdo, é mais conteúdo, eu não quero conteúdo. Então eu já trago isso aqui, que eu mostro que isso aqui eu já estou levantando a bola para o meu produto novamente. Como a gente é um CPL único, a gente tem que ser, o tempo todo a gente tem que estar jogando, né? Quando eu ataco o inimigo comum, eu tenho que estar levantando a bola para o meu produto, eu tenho que estar ventilando o meu produto, eu tenho que estar ventilando o estudo de caso, eu tenho que estar trazendo exemplos de aluno meu. Eu falo alguma coisa no conteúdo, pô, puxa um exemplo. Então tá sempre, né, fazendo seeding o tempo todo pro produto ali. Então falácia pelo excesso de conteúdo. Não é o excesso de conteúdo que trava as pessoas, é o excesso de conteúdo desorganizado e desconexo. Qual é o ponto? Dentro do Cinco Verdades, a gente tem as trilhas de conteúdo. Aqui eu já estou falando das trilhas de conteúdo sem falar das trilhas de conteúdo, né? Então o problema não é o excesso de conteúdo, não são as 99 opções que eu tenho lá dentro. O problema é se tu entrar lá dentro e não saber por onde começar. Daí depois, quando eu for fazer o pitch, vocês vão ver, vai ter as trilhas. Então se você quer tal coisa, tem essa trilha. Se você quer tal coisa, tem essa outra trilha. Então eu estou preparando o lead para isso, né? A falácia da saturação de mercado, né? Então, que essa é clássica, que é todo mundo está fazendo isso e tal. Daí a gente traz os elementos de que a pessoa vive numa bolha, enfim, que o mercado não está saturado. Aqui a gente entra no ato 2, desejo, ambição, plausibilidade. Eu já começo a trazer exemplos, né, de como, aqui eu trouxe a tese, né, no ato 2 eu trouxe muito a tese, então o que eu acredito, o que eu ataco, o que eu defendo. E aqui eu já começo a trazer exemplos mais tangíveis disso, né? Daí eu pego lá aquele elemento que a gente abriu, o copo com gelo lá no começo, no bloco 2, a gente fecha esse looping aqui, né? E a gente fecha esse looping através da história. Então aqui a gente traz o Wendell e Karina, a história do Wendell e Karina, e a gente exemplifica a importância do ambiente correto. E esse é um ponto que sempre funciona para a venda do nosso produto, que é a questão de pegar a pessoa, mostrar para ela que é simples, né? Ela só vai pegar aquilo que ela já faz e vai trazer para o ambiente correto, que é o ambiente da internet, que é um ambiente que traz a possibilidade de escala exponencial. Então, o copo com gelo é muito para trazer esse exemplo do ambiente, né? A água no congelador congela, no ambiente fora da geladeira, ela fica no estado líquido. Enfim, é um exemplo bobo, mas é uma solução rápida e é uma forma que tu tangibiliza, né, aquilo que tu quer mostrar. Então, pega esse exemplo, passa rápido pelo copo, né, não dá ênfase naquilo, porque não é nada grandioso, é só um exemplo, uma tangibilização. Daí tu entra, pô, história do Wendell e Karina é a mesma coisa. A Karina é sempre um bom exemplo da gente contar, porque era uma nutricionista, enfim, atendia em consultório. A partir do momento ela atendia, repetia aquele atendimento, era sempre a mesma coisa, né? Muito próximo, tinha aquela individualidade no atendimento, né? Uma coisa ou outra, uma pessoa que tem uh, uma intolerância a certo alimento, mas o protocolo, a lógica, os princípios eram os mesmos. E a partir do momento que ela pegou aquilo que ela já fazia no presencial, colocou aquilo no ambiente correto, que é a internet, transformou aquilo num treinamento, ela conseguiu, né, mais de 60 mil alunas a partir disso, né? Sendo que presencialmente ela não conseguiria atender esse número de pessoas, né, nem que ficasse a vida toda atendendo. Então,
esse é uma forma da gente tangibilizar, né, aquela tese que a gente trouxe. Então, o ambiente correto é muito importante. Então, a pessoa já sabe que a internet é importante, mas a gente traz aqueles elementos, a gente começa a ventilar que para a pessoa comum, a pessoa que sabe fazer um pão em casa, a pessoa que cozinha bem, ou a pessoa que, tipo, faz unha, enfim, a gente começa a falar com essas pessoas comuns e mostra que o Cinco Liberdades é o ambiente correto, porque ela vai ter tudo que ela precisa para desenvolver um negócio digital. Aqui a gente tem um elemento que a gente sempre faz, né, que é soltar o cronômetro. A gente solta um cronômetro de 1 hora e esse cronômetro gera essa ansiedade, essa espera, né? Então, existe até um experimento, né? Quando tu fala com uma criança, não importa, ela nem sabe o que vai acontecer, mas tu começa a contagem, ela faz aquilo que tu pede, né? Então, tipo, 5, 4. Então é a mesma coisa. O ser humano, a partir do momento que a gente solta um cronômetro, a pessoa já está esperando por aquele cronômetro, né? Então, e eu faço alguns seeds, algumas aberturas. Beleza, soltei o cronômetro agora e agora a gente vai ver as fontes de renda, que é um dos motivos pelos quais a pessoa cadastrou, né? Então, que é a promessa do evento. Então, eu vou mostrar para ela 9 fontes de renda. A gente prometeu 9 fontes de renda, né? Sobre para ela fazer dinheiro online. Esse é um ponto até muito curioso, né? Então, a gente faz muitos testes, como a gente tem um volume de investimento muito alto, a gente testa muito páginas de captura e tudo mais. A gente busca sempre ali uma média de 50% para cima de conversão. E teve um lançamento que a gente testou, a primeira headline que a gente testou, foi 20 formas de fazer dinheiro online, 20 fontes de renda, né? E daí depois a gente, por que vamos testar 9? Vamos diminuir, né? Então a gente diminuiu, colocou 9, e essa, até hoje, a página que mais converte. É a página com 9. Então é meio contraintuitivo. Às vezes a gente tende a achar que prometer mais vai fazer as pessoas converterem mais. Mas às vezes, por uma questão de credibilidade, uma questão de até, né, enxergar que não é tanto conteúdo, enfim, eu não sei qual o elemento, mas às vezes é a gente prestar atenção. Eu trouxe esse exemplo para a gente prestar atenção nesses testes contraintuitivos muitas vezes, né? Então, às vezes eu prometer um pouco menos pode ser melhor, então, ao invés de eu prometer mais. Então, é um ponto legal. A gente traz esse elemento, né? Então, aqui dentro. Então, a gente começa a mostrar as fontes de renda, a gente prometeu 9 e a gente entregou 14. Então, dentro disso, a gente vai passando, explicando cada uma das profissões, vai falando, né, características do profissional que se encaixa naquela profissão. Enfim, aqui a gente conecta mentoria, consultoria, enfim, e-commerce. A gente tenta pegar, como a gente tem todas essas opções dentro do Cinco Liberdades, a gente traz essas opções aqui também. E a gente começa a falar, um ponto importante, né? A gente não fala que tudo é para todo mundo. A gente começa a falar, se tu tem essa característica, ou se tu é assim, assim, assado, se encaixa com esse aqui. Agora, se tu tem essa outra característica, eu acho que editor de vídeo não é para ti, mas talvez essa outra seja. Então, o Wendel vai conduzindo, né, naturalmente isso, né, e vai trazendo esses elementos aí. São coisas que também estão fazendo seeding. A promessa do nosso evento, né, então, a promessa dessa masterclass de 5 horas, essa mega aula que a gente chama, são a pessoa aprender essas fontes de renda, enfim, ou 6 formas de fazer 28 mil de lucro por mês também, são promessas que a gente fez e, naturalmente, isso está conectado ao produto, né? Então, o roteiro tem que estar sempre encaixado. Tu entrega o conteúdo, mas mesmo se não esteja falando diretamente do produto, você tem que estar ventilando o produto, né? Plantando essa semente na cabeça da pessoa. E naturalmente, em alguns momentos aqui, por exemplo, a gente já puxa. Dentro do Cinco Liberdades tem um módulo de copy com viveiros. Dentro, né, tem um módulo de venda no WhatsApp com o Roser. Então, a gente vai fazendo esses seedings assim, durante a entrega do conteúdo do evento. Aqui entra uma metralhadora de depoimentos. Isso aqui é uma forma até legal que a gente fez, né? Depoimento é algo que é sempre um desafio, né? Porque é algo estratégico, mas é algo que normalmente cai a retenção dos CPLs e tudo mais, tem que tomar um cuidado de como fazer. Uma coisa que a gente fez, que funcionou, que ficou bem mais dinâmico, para não perder, por exemplo, que o Wendel sai da tela. Quando a gente bota um estudo de caso, beleza, o Wendel sai da tela. Daí a gente acaba perdendo um pouco dessa conexão, algumas pessoas saem. O que a gente fez? O Wendel tinha o costume já de
antes dos lançamentos, abrir uma caixinha de perguntas. Ah, você teve resultado com 5 liberdades, manda aqui. E ele começava a ler essas caixinhas de perguntas. Daí a gente simplesmente pegou aquilo, baixou essas caixinhas de perguntas, passou para o time de edição, o time de edição editou. Então, a gente conseguiu jogar muito depoimento em 2 minutos e o Wendel lendo as caixinhas. Então, e daí a gente não tirou o Wendel da tela do CPL, ao mesmo tempo que a gente trouxe esse conteúdo estratégico, que é o depoimento, né? Algo importante. Então, a solução aí também, pensar formas diferentes de trazer aquilo, né? Então, pô, todo mundo sabe que é importante a gente trazer provas, mas é algo que a gente sabe também que cai a retenção da live. Algumas pessoas saem, enfim. Então, como é que eu posso pensar formas diferentes de trazer isso, né? Essa foi uma solução que a gente encontrou aí. Aqui tem 6 formas de fazer 28K por mês. Tinha uma notícia lá que trazia que a média do 1% mais rico do Brasil é 28 mil por mês. E a gente trouxe aí 6 formas de fazer. Então, a gente trouxe hamburgueria, a gente trouxe consultoria, a gente trouxe curso online, a gente trouxe e-book. São as soluções que são mais procuradas, né, dentro do nosso curso. Então, a gente trouxe essas soluções, exemplos práticos, né? Então, o custo de produção do hambúrguer. Então, depois eu acho essa tabela, a gente manda junto também, que ela não está aqui, mas é uma tabela que mostra realmente, ó, o Endo foi mostrando, tá? Se você vender tantos hambúrguer por mês, com investimento tal, você fatura tanto. Daí ele mostrou 6 formas aí de fazer 28K por mês. E essas 6 formas, a gente trouxe também formas de 5, 10 e 28, se eu não me engano. Então, a gente traz quando a gente traz a gente faz a promessa de 6 formas de fazer 28K, a gente traz mais outras 2 opções de 5 e 10 ou 15, não lembro exatamente agora, mas a gente dá a entender que o pior resultado possível é 5 mil. Então, isso é importante. A forma como a gente traz, tangibiliza, mostra essas opções, a gente dá a entender, pô, o cara vai enxergar os 28, mas ele diz, pô, se eu não me esforçar tanto, se eu fizer mais ou menos, eu ainda consigo fazer 5 mil por mês. Então, a forma como a gente apresenta essas ideias também é importante, esses detalhes. Aqui tinha um slide aqui também, que é a verdadeira barreira de entrada no mercado digital, que é aquilo que a gente falou, né? Então, é muito sobre aquela falácia da solução única, tem muito a ver com isso. Todo mundo fala que não existe barreira de entrada no mercado digital. A gente trouxe dentro desse lançamento que existe sim, e essa barreira de entrada é justamente essa questão de ter que comprar vários treinamentos, que a solução única nunca é a solução única. A partir do momento que eu preciso entender a fazer tal coisa, eu preciso aprender uma outra habilidade, eu preciso contratar alguém que faça, então tu vai estar sempre estudando e tu precisa aprender várias coisas para que você consiga ter resultado. E daí, essa é mais uma forma, olhando o meu produto de uma perspectiva positiva e trazendo essas características dele para esse lado positivo, né? Então, pô, dentro do Cinco Liberdades eu tenho tráfego, eu tenho design, eu tenho, né? Então, eu tenho copy, então tem várias soluções lá dentro. Então, e essa barreira de entrada, na nossa visão, na nossa tese, ela joga a favor de quem está dentro dos Cinco Liberdades. Então, esse é o ponto que a gente trouxe. Então, existe a barreira de entrada, embora muitos falem que não. Daí depois a gente entra no estudo de caso mais ou menos de 2 minutos, né? Então, aqui, o Douglas, se não me engano, é um rapaz que fez, né, fez dinheiro com hamburgueria a partir dos 5 liberdades. Então, a gente vai trazendo essas variações nos estudos de caso também, conectados ao público, né? Aqui é uma coisa que o Wendel fala bastante e que a gente gosta de trazer, existe todo mundo, quando a gente vai tomar uma decisão, existe o medo, né? O medo de se aquilo vai dar certo, o medo de investir dinheiro errado, o medo de perder dinheiro, o medo de não conseguir estudar, todas aquelas objeções que a gente sabe. Uma coisa que a gente sempre traz é o Wendel vai para o flipchart e ele faz um desenho lá, né? Então, pô, ponto A e ponto B, eu quero sair daqui até lá. Dentro desse cenário, qual é a pior coisa que pode acontecer? Então, antes mesmo de apresentar o pitch, eu já começo a quebrar essa objeção, né? Qual é o pior cenário que pode acontecer se der tudo errado, né? Daí, o que a gente mostra normalmente, né? Que o pior cenário que pode acontecer é a pessoa voltar para o exato lugar que ela está hoje, né? E com mais conhecimento, com mais experiência. Então, é uma realidade, né? Então, é uma forma da gente acalmar também a pessoa, né? Então, pô, ela está empolgada, ela já está enxergando essas possibilidades, daí começa a vir aquelas conversas internas, aquelas objeções,
e aí se eu perder esse dinheiro, e se tudo der errado, e se eu não conseguir, será que é para mim? Né? Porque será que eu tenho que fazer isso agora ou deixo isso para depois? Daí a gente começa a trazer, quebrar essas principais objeções universais que todo produto tem, né? Não tem dinheiro e tal, e mostrar que no pior dos cenários, se tudo der errado, a pessoa vai voltar para o exato lugar onde ela está. Isso é uma forma de a gente já preparar a pessoa para o pitch, que é, daí a gente entra no ato 3. O ato 3 basicamente é o pitch, tá? Então, aqui ele não está aqui no roteiro, mas depois eu mando os slides do pitch, que basicamente a gente começa a falar sobre os entregáveis. Então, a gente começa a falar sobre o produto, o que é a comunidade de 5 liberdades, todos os argumentos e tudo mais, né? Promessa de transformação, começa... Como a gente nós temos um produto muito extenso e a gente precisa apresentar todos esses módulos, né? Porque a gente começa a pegar o máximo de pessoas possíveis, a gente vai trazendo esses elementos, então, né? Tipo, os mentores que estão lá, que é um reforço muito grande da nossa oferta também, enfim. Daí, basicamente, o roteiro ele é feito até aqui. Eu vou abrir aqui o pitch para vocês. Dá uma passada rápida, mas aqui a gente tem os slides do pitch. A gente coloca em meia tela, na outra metade da tela fica aparecendo o Wendel, né? Então, enfim, daí a gente entra em alguns pontos. O ponto inicial do Cinco Liberdades é o ciclo da maestria, então, esquadrão de especialistas, cadernos, tarefas, PDFs, a gente traz todos esses elementos extras. Depois a gente vai entrando, né, quais são as 5 liberdades que a gente vai trabalhar lá dentro do produto. Daí são mais de 90 mentores, hoje já são mais de 100 mentores para atualizar isso. E daí começa, né, a gente separa por blocos, né, módulos de negócios digitais. Daí entra uma leva de negócios digitais, uma leva de negócios físicos, daí entra uma leva de negócios físicos. Aí entra, tipo, daí a gente vai fazendo por blocos, né? Então, não vou passar tudo aqui porque vai ficar cansativo, mas basicamente é a descrição do produto. Aqui, daí entra aquele ponto que a gente falou, né? A gente abriu lá aquele looping do excesso de conteúdo. Beleza, o problema não é excesso de conteúdo, é conteúdo desorganizado. Daí, que é uma das objeções, quando a gente vai estar apresentando essa quantidade enorme de especialistas, a pessoa, puta merda, como é que eu vou estudar tudo isso? Daí, logo depois, a gente já quebra essa objeção. Ó, a gente tem 12 trilhas de conteúdo que vão guiar você de acordo com seus objetivos. Tu não precisa estudar tudo que está lá dentro. Tu vai estudar aqui, a gente vai te direcionar exatamente o passo a passo do que você precisa estudar para atingir o objetivo que você quer. Né? Então, essa é uma forma de a gente já quebrar essa objeção. Aqui, protocolo de ações direcionadas, que são basicamente, foi um produto novo que a gente criou, que são 30 dias de conteúdos direcionados relacionado diretamente ao objetivo da pessoa, que a pessoa recebe áudios do Wendel no WhatsApp. Né? Então, são coisas que a gente faz, o que aumenta a retenção do produto depois, porque a gente tem essa constância, né, da pessoa recebendo no WhatsApp esses áudios, que são complementares, que são, né, motivadores, trazem algumas dúvidas técnicas também, trazem algumas dúvidas, fala mais de empresário para empresário, então vai trazendo esses elementos assim que vão, né, de acordo com o desafio da pessoa na jornada. E fala muito sobre a parte de mentalidade, que são elementos que o Wendel é muito forte, né? Que são elementos pelo qual o Wendel é conhecido também. Então, a gente trabalha muito essa questão de mentalidade através do PAD, que é uma forma também que a gente trouxe de mostrar para a pessoa que ela vai ter esse suporte, que ela não vai ficar totalmente perdida. E daí aqui, ancoragem normal, né? Então, 50% de desconto, 5 liberdades e tudo mais. Então, aí aqui a gente tem um resumo, uma tela final, que tem um resumo, né, de todos os entregáveis para trazer essa magnitude do produto, mais uma vez olhando o nosso produto sob a perspectiva positiva, né, mostrando que essa quantidade de, de possibilidades que ela tem, e que isso é algo positivo, e que se ela tiver na dúvida, ela vai ter as trilhas de acordo com o objetivo dela, batendo muito naquela tecla, né, da, da barreira de entrada, que existe barreira de entrada digital e que quem está dentro do Cinco Liberdades é beneficiado pela essa barreira digital e essa barreira de entrada, né, que é o produto ideal para quem não pode errar, né? Então a gente bate muito nesse sentido. Então, beleza, se tu entrou com a ideia de fazer tráfego, mas tu viu que tu é péssima com números ou que tu não entendeu a ferramenta do Facebook, talvez tu se encontre em uma outra função, uma outra
profissão dentro do digital e não importa qual seja, a gente vai ter essa solução aqui dentro, né? Então, sempre trazendo esses elementos que reforçam as características positivas do produto, né? Então, se vocês verem tudo que a gente está falando, todo o roteiro, tudo que a gente falou, os elementos que a gente trouxe, eles foram falados durante a live e eles eram diretamente ligados às características do nosso produto. Então, volta aquilo que eu falei lá no começo, né? CPL único, a gente tem que ser preciso, a gente tem que chegar, né? E tudo que a gente for fazer tem que ser muito pensado e o aquecimento muito bem feito para que a gente chegue da maneira correta e consiga ali a conversão, né? Então, dentro desse universo todo, a gente fez um lançamento aí com o maior investimento do ano passado, que foi esse, e tivemos o maior faturamento e a taxa de conversão igual aos outros, e os outros foram de CPL, foram de 3 CPLs. Então, a questão não é a quantidade de CPLs, mas cada jeito de fazer, existe um jeito diferente de ser feito, né? Então, a gente precisa olhar esse contexto, né? Então, os princípios são os mesmos, mas eu preciso, né, olhar com muita tranquilidade, com muita revisar, entender se está encaixado, se eu não estou deixando passar nada, porque eu só tenho uma bala, né? O sniper, eu preciso acertar esse tiro. Então, para acertar esse tiro, eu preciso, né, estar muito treinado, estar muito em cima disso. Então, aquela questão, né? É a mesma coisa que editar um vídeo. Editar um vídeo longo é mais difícil que editar um vídeo curto. Cara, talvez seja um vídeo curto seja até mais difícil porque tu precisa fazer os cortes mais precisos. Então, existem vários elementos, né? Então, a gente olhar essas características, olhar para o contexto do produto, do mercado, entender se aquilo faz sentido, entender como fazer isso, preparar um aquecimento muito bem feito, né? E o roteiro da CPL sempre ele precisa ser muito amarrado com a oferta depois. Porque se eu deixar muito solto, se eu tiver que fazer uma construção muito longa, né, então fazer se eu aprofundasse lá na tese, no melhor momento da história, ficasse só naquilo, beleza, daí ia chegar na oferta, não ia estar conectando os pontos, né? Então, eu preciso ter esses lampejos do produto já no começo da CPL, em todo o andar da CPL, eu preciso já estar, né, pulverizando algumas ideias para que na hora da oferta ele esteja muito mais preparado para receber. Daí entra, que nem eu falei, o ato 4, até no roteiro ele fica vazio, né? A gente entra aqui, alguns pontos que são mais simples, né? Não tem roteiro, mas são marcos que a gente precisa. Entrevista com aluno online, aqui é uma coisa que a gente deixou para depois. Por quê? Porque isso é um ponto interessante, inclusive. A gente trazia muito mais alunos, entrevistas com alunos presencialmente. Porém, a gente tem um risco muito grande, né? Que a gente não sabe como a outra pessoa vai se comportar. Então, mesmo que a gente faça conversa com ela antes, troque uma ideia e tal, é muito arriscado. E muitas vezes a conversa que é para ser 5 minutos, ela se estende, ou ela vai para uma linha, ou o aluno começa a criar objeção, né? Tem pontos muito positivos em ter o aluno presencial, que é essa tangibilização, uma pessoa de carne e osso ao vivo ali mostrando. Só que dentro desse contexto de CPL única, a gente optou por ter que ser muito preciso, conseguir acertar bem muito isso, a gente optou por deixar para depois do pitch, beleza? Vamos colocar alguém online que reforça, né? Então traz, a gente mostra que todos aqueles resultados que a gente mostrou, né? Aqui está uma pessoa de carne e osso falando, mostrando isso, não é um vídeo gravado, então tem esse ponto positivo, mas ao mesmo tempo eu não corro risco de eu perder o limiar do CPL ou deixar o especialista numa situação ruim, tendo que resolver antes do pitch, nesse momento, né? Então, essa foi uma opção que a gente escolheu, também acho legal trazer. Daí quebra de objeções, daí aqui a gente fica naquele bate-volta, a gente já separa muitas perguntas, né, desde o começo da live, então já vai separando as perguntas, já vai mandando, fazendo lapidação. Depois a gente vai fazendo essas perguntas ali para ir quebrando as objeções. Entrevista com online, entrega de placas do Cinco Liberdades, aqui é como a gente tem as nossas placas de marcos de entrega e a gente tinha durante aquele lançamento, nós tínhamos o pessoal da Olimpo, que é a nossa mentoria, assistindo, a gente fez uma entrega de placas, né? Tinha alunos de Liberdade lá e aproveitou que eles estavam lá para trazer mais essa tangibilização também. Mas também deixou para o final, que é um ato mais de celebração e tal.
Aqui a gente colocou liberar boleto, então a gente não abre com o boleto liberado, a gente libera depois de 1 hora mais ou menos de carrinho aberto, a gente libera o boleto, e aqui é perguntas e respostas até o final, né? Então, aqui a gente deixa muito aberto, aqui 10h40, mas se eu não me engano a gente foi até quase meia-noite nesse dia, depois tem que confirmar lá. A gente foi até quase meia-noite, porque o Wendel foi respondendo, então a gente vai deixando, quanto mais tempo a gente ia caindo, naturalmente a audiência, né? Mas é melhor a gente estar quebrando objeções ali ao vivo, aproveitando o pique do especialista e vai deixando acontecer. Então esse final ele fica muito aberto, a gente bota um tempo para que isso aconteça, mas ele pode durar bem mais, né? Fechamos. Agora, vamos, se alguém tiver alguma dúvida, trocar uma ideia, estou à disposição. Posso fazer uma pergunta, então, Iago? Com certeza. Manda bala. Essa estrutura, obviamente, né, pelo que eu pude entender, é mais assim para trazer aquele lead frio. Se você faz uma captação ali para lead quente, você também precisaria seguir toda essa estrutura? Cara, pelo contrário. Aí É mais, ele pega mais os dois, quente? ele pega os dois públicos, mas normalmente o público mais comprador é o quente. Ah, Mas é aquilo que eu te falei. é, Essa estrutura ela é enxuta. Se tu for olhar um lançamento maior, ele tem uma estrutura maior. Né? Ali eu separo por blocos porque é para guiar, mas o ponto principal é tu olhar para o macro, né? Então aquelas estruturas, os atos ali. Talvez tu possa dentro daqueles blocos tu diminuir. Então se tu for olhar o tempo, ele não é tão grande, sim. né? Eu coloquei vários blocos porque eu preciso que o meu especialista siga aquilo, mas não quer dizer que seja algo muito extenso. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem pouco tempo até para fazer esse convencimento, né? Então, e como eu falei, como é um mercado mais sofisticado, é um mercado já com um nível de consciência mais alto, então favorece eu fazer um CPL único, porque a galera já chega, eu tenho além de o meu conteúdo criando consciência, eu tenho mais 20, 30 pessoas que falam sobre o mesmo assunto criando consciência. Então a pessoa já chega sabendo que ela precisa ter um negócio online. Eu só preciso fazer ela lembrar ela disso, lembrar da situação que ela está vivendo, mostrar as possibilidades que tem e mostrar que a minha solução é a melhor. Então eu preciso fazer isso tudo em 2h30, né, até a hora do pitch ali. Então esse é o processo. E que nem eu falei, o lançamento não acontece só na hora do CPL, né? Acontece antes também. Sim, sim, Então, total. sobre o público, pega os dois, tá? Então, o público frio que tu vai captar, ele tem que ser mais impactado ainda pelo teu aquecimento que tá acontecendo, por aqueles indicadores de consciência que eu falei, os vídeos intencionais, porque daí ele vai chegar mais preparado lá, né? Então, mas que nem eu falei, depende muito do mercado. Cara, dificilmente, é que eu falei, existem dois níveis de consciência. Beleza, o cara pode estar frio em relação ao Wendel, mas em relação ao mercado digital, dificilmente ele vai estar, porque é um mercado muito difundido, né? Então é algo que todo mundo fala o tempo todo. Então já é mais difícil isso. Respondi? Nossa. Opa, total. Obrigado. Posso perguntar uma também, Iago? Claro, pergunta aí. Boa tarde, tudo bem? Tá, Eu tudo bem peguei também. assim um pouco depois do início. Esse modelo assim de CPL única, como é que é feita assim a criação assim? Você tipo foi baseado em muito teste? Como é que foi essa ideia assim, sabe? Porque tem alguns lançamentos que eu estou para fazer e essa ideia de CPL única ela é boa, tipo assim, dependendo do especialista. Como é que você chegou assim nesse formato? Assim, se serve para vários nichos? Como é que funciona? Cara, a minha resposta vai ser muito parecida com a última. É a questão de contexto. Nesse contexto, a gente avaliou que fazia sentido, por quê? Porque é um mercado sofisticado, é um mercado que existe um nível de consciência alto. Então, a gente já fazia 3 CPLs, então tinha uma audiência grande, e muito do que a gente falava no CPL 2, 3, a gente já tinha falado no 1, enfim, é uma coisa que tinha uma repetição maior, né? A gente estendia mais o conteúdo. Como o mercado que já existe esse nível de consciência alto, e um fator também que corrobora com isso, o Endel também tem um nível de consciência alto, então a gente resolveu fazer esse teste. Foi um teste caro se desse errado, mas a gente testou e deu certo, graças a Deus. E funciona muito bem, mas foi essa leitura que a gente fez, né? Então a gente olhou para isso, pô, beleza, tem essa possibilidade de fazer um CPL único, né? O Roser trouxe essa possibilidade para a gente, falando que tinham pessoas que vinham fazendo.
vinham tendo bons resultados, a gente ventilou, beleza, faz sentido para nossa realidade, faz sentido para o nosso contexto, e fazendo essa leitura, né, então esses elementos aí, a gente chegou à conclusão que valeria o teste e nos pouparia várias questões, por exemplo, gasto com estrutura de CPL, então 3 CPLs a gente tem um gasto muito maior com locação de espaço, câmera, equipe, né, então, pô, se faz sentido, vamos fazer uma só. Outra questão, a gente tem um desgaste muito menor do especialista. Então, o ano passado a gente vinha com, pô, eventos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente entendeu que, pô, vamos tentar. Se o resultado vai ser o mesmo, segundo a nossa leitura, por que não fazer, né? Então, para que eu vou gastar três tiros se eu posso dar um só? Então, foi fazendo essas leituras que a gente chegou à decisão, beleza, vamos fazer esse teste. E deu bom, graças a Deus deu uma conversão muito próxima aos de 3 CPLs e o nosso maior faturamento do ano passado. Ah, não, perfeito. Que eu vi o lançamento de vocês dos 5 Liberdades em junho, e realmente era puxado, cara. Era 3, 4 horas de live. Eu até comprei também as 5 Liberdades. Mas era puxado, cara. O negócio começava, tipo, 8, sei lá, não lembro, acabava meia-noite, uns pouquinho, né? Exato. Daí Obrigado, viu? 3 dias Ah, seguidos aumenta muito, né, o desgaste. é verdade. 12 horas direto. É. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto. Mais alguém? Iago, eu, Cristiano, beleza? Fala, Cristiano, beleza? Ô, Iago, e como é que você mantém, assim, a parte o dia, né, da semana e tal? Você tem uma escolha de preferência e a parte da abertura de carrinho? Também faz direto ou segura, né, para a semana seguinte, para poder gerar essa Cara, abertura de desejo carrinho, mesmo, né, de compra, né? Permanece sim. a mesma coisa? A gente abre, cara, historicamente, né? Então, terça-feira normalmente é o dia que tem maior adesão de presença e tudo mais, então a gente manteve essa terça-feira. E abre o Sim. carrinho na terça-feira mesmo, né? Então, o lançamento continua igual, a gente ganha 2 dias a mais de carrinho aberto, digamos assim. E é isso, de terça a terça. O carrinho abre na CPL, durante CPL, e fica aberto até a próxima terça-feira, normalmente. Então você já abre Dependendo, na CPL mesmo, já deixa aberto. abre na CPL. Essa é a ideia, né? Porque esse é um dos motivos de fazer o CPL único. Por exemplo, a gente tem muita quebra de uma CPL para outra, né? Então, isso é natural, que a gente vai conscientizando e a galera chega mais preparada lá. Daí, a questão de fazer uma CPL única é a gente ter mais pessoas ao vivo na hora do pitch. Então, a gente tem um volume maior de pessoas ao vivo na hora do pitch e abre o carrinho ali na hora mesmo. Daí Entendi. fica até a próxima terça, normalmente. Às vezes a gente estende até quinta-feira, até aí é o que eu digo de ganhar mais 2 dias. Depende muito aí do faturamento, depende muito Cara, por isso que é muito contexto, né? Depende muito do que está acontecendo, se a gente vai ter um outro lançamento logo em seguida, ou se a gente vai ter um evento, se o Wendel está cansado, se o Wendel não está. Então a gente vai sentindo isso, o faturamento também impacta. Enfim, mas a gente Eu abre... achei, eu achei top demais, porque, assim, o conteúdo, né, você fazendo 3 CPLs, aí a gente já está ligado que a maior retenção fica na CPL 1, né? O Exato, maior número de pessoas. Então, você consegue dar uma segurada em todo mundo que está ali para poder fazer o pitch. exato. Mas é importante aquilo que eu falei, né? Tu acelerar essa elevação de nível de consciência, porque senão tu Sim, vai sim. chegar na hora do pitch, vai ter poucas pessoas prontas para comprar. Esse é um risco, né? Não, perfeito, velho. Parabéns, viu? Show demais. Valeu, Cristiano, Valeu. abraço. Mais alguém? Eu vou liberar, então, o roteiro para vocês depois ali, vou mandar para o Thiago o PDF, para que vocês possam ver. Dali dentro tem o link da, da aula. Posso mandar os slides do pitch ali, se vocês quiserem também. Mas, enfim, daí tudo tem lá. Acho que vale a pena assistir a live, né? A CPL com o roteiro, assistindo o roteiro, que eu acho que é a melhor maneira de estudar e anotando. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero ter agregado alguma coisa.